Em 1932, o filósofo Aldous Huxley lançou o Admirável Mundo Novo, uma distopia que retrata uma sociedade futurista onde o controle tecnológico e social é absoluto. Inicialmente, Huxley via essa realidade como uma sátira distante, não como um perigo iminente. No entanto, as 3 décadas seguintes foram marcadas por eventos que mudaram sua visão. A era da Segunda Guerra Mundial testemunhou o avanço de regimes totalitários. Em diversas partes do mundo, essa ascensão demonstrou os riscos da manipulação das massas e do domínio estatal, temas centrais em Admirável Mundo Novo. Os rápidos avanços em genética, psicologia comportamental e tecnologia aproximaram a ficção da realidade. Diante dessas mudanças, Huxley deixou de ver seu livro como mera sátira e passou a enxergá-lo como um alerta. Em 1961, ele fez uma previsão inquietante. Em 1 ou 2 gerações, haverá um método farmacológico para levar as pessoas a amarem sua servidão, criando uma ditadura sem lágrimas. Um campo invisível para sociedades inteiras, onde a liberdade será retirada. Mas as pessoas se sentirão felizes, distraídas da vontade de se rebelar pela propaganda ou lavagem cerebral, e essa talvez seja a revolução final. No início do século XX, o controle social era imposto pela coerção e pela força. No entanto, em Admirável Mundo Novo, Huxley prevê um futuro onde as elites utilizam métodos mais sutis para manter a ordem. Em vez da opressão direta, sobrecarregam as massas com distrações prazerosas, neutralizando a dissidência e o pensamento crítico. No livro 1984, de George Orwell, o poder se satisfaz, infligindo dor e controle por meio da opressão. Já em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ele se impõe através do prazer, tornando a dominação mais sutil, porém igualmente eficaz. Huxley sugere que o futuro será marcado por técnicas sofisticadas de manipulação, onde o prazer servirá como ferramenta para a dominação. Mas como isso pode levar à perda da liberdade? O primeiro fator é a gratificação imediata. Distrações oferecem prazer instantâneo, reduzindo o desejo de questionar a realidade ou buscar significado na vida. Além disso, atuam como recompensas, condicionando as pessoas a preferirem o entretenimento à reflexão. O bombardeio constante de estímulos enfraquece a capacidade de pensar criticamente. Dessa forma, as elites podem induzir comportamentos e até levar as pessoas a desfrutar de sua própria servidão, utilizando reforço positivo em vez de coerção. O condicionamento operante, teoria desenvolvida pelo psicólogo americano Frederick Skinner nas décadas de 1930 e 1940, explica como o comportamento pode ser moldado por meio de associações entre ações e consequências. Ele conduziu experimentos com ratos em ambientes controlados, observando que o reforço positivo era essencial para incentivar novos comportamentos. Skinner oferecia alimento sempre que o rato executava a ação desejada, como pressionar uma alavanca. Esse método reforçava o comportamento, levando o animal a repeti-lo. Ao analisar a busca dos ratos por mais comida, Skinner concluiu que comportamentos reforçados positivamente tendem a ser mais persistentes, gerando mudanças duradouras nos padrões de ação. Já quando um rato demonstrava um comportamento indesejado, Skinner aplicava punições leves, como choques elétricos. No entanto, percebeu que a punição apenas suprimia temporariamente a conduta, sem eliminar sua motivação, fazendo com que o comportamento retornasse assim que as consequências punitivas cessassem. Os experimentos de Skinner demonstraram que o reforço positivo é mais eficaz para mudanças duradouras, enquanto a punição tem efeitos momentâneos e não altera os impulsos profundos. Comportamentos reforçados por recompensas tendem a se transformar em hábitos enraizados. No livro Admirável Mundo Novo e em suas obras posteriores,
Huxley imaginou uma elite dominante que usaria o conhecimento da psicologia e da biologia para moldar a sociedade conforme seus interesses. Essa oligarquia promoveria o condicionamento desde o nascimento, incutindo comportamentos e crenças específicas. O objetivo seria garantir a obediência por meio da gratificação imediata e do prazer superficial. Já Skinner via o condicionamento operante como uma ferramenta para aprimorar o bem-estar coletivo. Em Walden 2, ele descreveu uma comunidade ideal onde os comportamentos negativos seriam reduzidos pelo reforço positivo. Nessa sociedade, as ações dos indivíduos seriam moldadas para promover o bem comum, eliminando a necessidade de leis e punições. Porém, um trecho do livro sugere que esse modelo poderia resultar em uma forma sutil de tirania, na qual a população, embora acreditasse ser livre, estaria na verdade sendo controlada. Skinner argumenta que, ao entendermos o reforço positivo e a ineficácia do negativo, podemos moldar a cultura de forma mais estratégica e eficaz. Assim, controlamos sem que os controlados percebam, permitindo-lhes a ilusão de liberdade. Eles não obedecem por obrigação, mas porque desejam. Esse é o grande poder do reforço positivo. Sem coerção ou revolta, ajustamos motivações, desejos e impulsos. Curiosamente, nesse contexto, a liberdade sequer se torna uma questão. Em Admirável Mundo Novo, a elite controla a população por 3 meios principais: drogas sintéticas, promiscuidade e entretenimento incessante. O soma, uma substância sintética, é a ferramenta essencial de controle social, funcionando como recompensa para condicionar os cidadãos. Huxley descreve o soma como uma fuga autêntica da realidade, eliminando insatisfações que poderiam incitar questionamentos ou revoltas. Seu consumo aumenta a sugestionabilidade, tornando os indivíduos mais receptivos à propaganda e ao condicionamento estatal. Huxley enfatiza que nessa sociedade, o uso do soma não é um vício pessoal, mas uma estratégia política. Sua distribuição diária garante estabilidade, abafando inquietações pessoais, agitações sociais e pensamentos subversivos. Se Marx disse que a religião é o ópio do povo, em Admirável Mundo Novo, essa lógica se inverte. O soma tornou-se a religião das massas. Além disso, a promiscuidade sexual é incentivada desde cedo como ferramenta para manter os cidadãos satisfeitos e submissos. O lema "cada um pertence a todos" é implantado por meio da hipnopedia, uma técnica de aprendizagem durante o sono. Crianças são criadas em centros de incubação, sem laços familiares, absorvendo desde cedo os valores do sistema. Monogamia e família são abolidas. Qualquer apego profundo é visto como anomalia. O Estado incentiva o prazer constante, impedindo reflexões críticas sobre a vida ou a autoridade. O outro pilar do controle é o entretenimento sancionado pelo Estado, peça-chave na construção do que Huxley chama de campo de concentração indolor. O governo mantém um fluxo constante de entretenimento para prender a atenção do povo. Essas distrações incluem espetáculos, esportes, tecnologia avançada e outros passatempos que ocupam a mente. Admirável Mundo Novo reúne ensaios lançados por Huxley em 1958. Ele revisita temas de seu romance e analisa como a realidade da época se aproximava da sociedade que imaginou, explorando questões como superpopulação, propaganda, condicionamento mental e riscos à liberdade individual, confrontando com os avanços científicos e sociais de sua época. Huxley também questiona como as elites e a indústria farmacêutica poderiam levar as pessoas a consumir, por vontade própria, drogas que alteram seus pensamentos, emoções e comportamentos. Ele argumenta que o uso da força seria desnecessário para isso, bastaria que esses comprimidos fossem acessíveis e atraentes. Assim, os indivíduos os consumiriam voluntariamente, sem perceber que estavam sendo manipulados. O propósito dessas substâncias seria pacificar a população, transformando as pessoas em cúmplices inconscientes de sua própria submissão.
Atualmente, diversos paralelos podem ser traçados entre a sociedade moderna e a distopia imaginada por Huxley. Para ele, uma sociedade que prioriza conforto e prazer em detrimento da responsabilidade está fadada a perder sua liberdade. Afinal, muitos aceitariam trocar sua autonomia por um pouco de comodidade. No Ocidente, desfrutamos de luxos que até reis do passado não poderiam imaginar, mas paradoxalmente muitos vivem ansiosos, deprimidos e estressados. Para compreender o quão confortável é a vida atual, basta compará-la ao cotidiano dos caçadores-coletores. Nossos ancestrais percorriam longas distâncias diariamente para obter água e alimentos, gastando imensa energia na caça. Quando conseguiam abater um animal, precisavam cortá-lo e carregar quilos de carne crua de volta ao acampamento, além de suportar esforço físico extremo. Eles enfrentavam dificuldades sem as comodidades da tecnologia moderna, sem casas aquecidas, medicamentos ou distrações como álcool e comida industrializada. Suas vidas eram árduas, por vezes dolorosas, e essa realidade os levou a desenvolver um instinto natural para buscar conforto sempre que possível. Descansavam e se recuperavam ao máximo para suportar os desafios diários. Quando encontravam alimentos ricos, como carne gordurosa, se alimentavam em excesso para armazenar energia, pois nunca sabiam quando fariam sua próxima refeição. Embora tenhamos herdado de nossos ancestrais o impulso pelo prazer e conforto, ele surgiu em tempos de escassez, enquanto hoje vivemos cercados por abundância. O choque entre nosso desejo insaciável por conforto e um mundo repleto de comodidade resulta no que Michael Easter chama de deslocamento de conforto. Isso é especialmente visível no aspecto físico. Carros e serviços de entrega eliminam a necessidade de esforço, permitindo-nos obter tudo sem sair de casa. Como consequência, mais pessoas levam uma vida de quase total inatividade. Esse afastamento do desconforto físico é um dos grandes fatores por trás da epidemia crescente de obesidade e das doenças crônicas causadas por um estilo de vida sedentário, num corpo que evoluiu para depender da atividade constante para se manter saudável. Além do deslocamento do conforto físico, os prazeres modernos impactam nosso corpo e mente, pois a dor sempre segue o prazer como uma sombra. Nosso cérebro busca manter um equilíbrio entre ambos, sem permitir que um predomine por muito tempo. Quando esse equilíbrio é rompido por um excesso prolongado de prazer ou dor, os mecanismos de autorregulação entram em ação para restaurá-lo. Ao nos entregarmos excessivamente ao prazer, o cérebro nos retribui com dor, seja física, emocional ou mental. Nietzsche já alertava para esse paradoxo em seu aforismo O Objetivo da Ciência. E se prazer e dor forem tão interligados que para ter o máximo de um, seja preciso suportar o máximo do outro? Quem deseja a mais intensa alegria deve estar disposto a encarar sofrimentos extremos. Quando repetimos constantemente os mesmos prazeres, criamos tolerância, tornando a dor subsequente mais intensa e prolongada. Um fenômeno chamado neuroadaptação. Se formos excessivos, chegamos a um ponto em que o abuso de comida não saudável, vídeos adultos, videogames, álcool, drogas ou redes sociais, distorce a balança para o lado do prazer de forma tão extrema e por tanto tempo que, ironicamente, acabamos presos no lado da dor. Quando isso ocorre, a substância que escolhemos já não nos proporciona prazer, mas ainda assim sentimos uma necessidade compulsiva de consumi-la para obter um alívio momentâneo da dor persistente. A boa notícia é que essa dor pode ser revertida com a abstinência. A psiquiatra americana Anna Lembke, renomada por seus estudos em dependência e saúde mental, observa que, em sua experiência clínica, 4 semanas sem nossa substância favorita são suficientes para que possamos recuperar a capacidade de apreciar os pequenos prazeres da vida, aqueles que não desequilibram a balança ao ponto de gerar sofrimento como consequência. A mitologia oferece um exemplo clássico de autocontrole.
Na Odisseia de Homero, Ulisses percebeu que nenhum homem poderia resistir ao canto hipnótico das sereias, que levava os marinheiros à perdição. Antecipando o perigo, ordenou que sua tripulação tampasse os ouvidos com cera de abelha e o amarrasse ao mastro do navio. Ulisses compreendia que, quando um desejo incontrolável nos domina, podemos perder a capacidade de escolher racionalmente. Assim, se estamos lutando contra o consumo excessivo de álcool, drogas ou alimentos ultraprocessados, é mais seguro evitar sua presença e estabelecer barreiras que dificultem o acesso. No caso das chamadas drogas digitais, podemos limitar nosso uso definindo temporizadores e restringindo o consumo a horários específicos. Um método de autocontrole que Nietzsche destacou como uma das formas mais eficazes para romper com hábitos compulsivos. No aforismo Autocontrole e Moderação, Nietzsche escreveu que podemos conter nossos impulsos, evitando as oportunidades de saciá-los, prolongando os intervalos entre as gratificações até que o desejo perca força. Podemos ainda impor uma regra rígida para sua satisfação, delimitando horários fixos, o que nos concede períodos de liberdade em que não somos mais dominados por ele. E além de evitar os excessos, também podemos buscar por vontade própria desafios e desconfortos, pois, da mesma forma que a busca incessante pelo prazer leva à dor, envolver-se em atividades saudáveis que exigem esforço e disciplina pode inclinar nossa balança interna para um prazer mais genuíno e duradouro. Um exemplo claro de atividade benéfica que nos impõe dor é o exercício físico. Pesquisas indicam que o bem-estar gerado pelo esforço temporário do treino pode até reduzir o desejo por hábitos nocivos. Estabelecer metas ousadas e batalhar diariamente para atingi-las, ou encarar desafios que exigem esforço mental, emocional e físico, também pode influenciar essa equação. Por um tempo, a dor se equilibra de modo a nos deixar mais felizes, saudáveis e aptos a desfrutar o prazer. O filósofo cínico Diógenes, do século V a.C., acreditava tanto que a dor voluntária era o segredo da boa vida que buscava constantemente desconforto. Ele rolava na areia escaldante no verão e no inverno andava descalço na neve, abraçando estátuas congeladas, dormia num jarro de barro, sua famosa tina, além de provocar deliberadamente o escárnio alheio para suportar a dor emocional e psicológica. Vivia com simplicidade, comendo apenas o essencial, e, por vezes, passava longos períodos sem se alimentar, prática que hoje chamamos de jejum intermitente. Dizem que Diógenes declarou que desprezar o prazer era, na verdade, o maior de todos os prazeres. Ao longo dos séculos, muitos o consideraram insano. Mas com o que sabemos hoje sobre a relação entre dor e prazer, Diógenes estava muito à frente de seu tempo. Em nossa era de excessos, onde a busca desenfreada por conforto está enfraquecendo mentes, deteriorando corpos e tornando cada vez mais pessoas vulneráveis à dor, talvez devêssemos seguir seu exemplo. Tornar a vida um pouco mais desafiadora, mais incômoda e mais dolorosa, paradoxalmente, nos fortalece e intensifica o prazer e a alegria. Como ensinou John Stuart Mill, é melhor ser um humano insatisfeito do que um porco contente, e preferível ser insatisfeito do que um tolo satisfeito. Apresentamos a vasta gama de conteúdo disponível em nosso canal. Aqui, abordamos uma diversidade de temas que certamente serão do seu interesse. De tutoriais detalhados a análises complexas, nossa missão é fornecer informações relevantes para o seu aprimoramento. Ao inscrever-se, você assegura o acesso a conteúdos exclusivos e se mantém informado sobre todas as novidades. Não perca a oportunidade de ampliar seu conhecimento e se atualizar com nossos vídeos de alta qualidade. Não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos com seus contatos. Isso nos auxilia a continuar produzindo materiais de excelência para o seu benefício. Sua participação é essencial para o desenvolvimento do nosso canal. Contamos com sua presença para fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo.
Agradecemos sua audiência e até o próximo vídeo. Se você curte um conteúdo incrível, precisa se inscrever no canal. É só clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Curtiu o vídeo? Então dá um like e compartilha com seus amigos. Tem dúvidas ou sugestões? Deixa um comentário aqui embaixo, a gente adora conversar com vocês. A sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.